Muito bom dia, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, conduzindo você mansamente a águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Que o seu dia seja incrível, seja maravilhoso, seja muito abençoado. Hoje nós vamos orar sobre o Salmo 78. É um salmo grande, com mais de 70 versículos, e nós vamos aqui receber muito mais das bênçãos de Deus. Como esse salmo é grande, as bênçãos também serão grandes na nossa vida. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido. Os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar-nos carne para o seu povo? Ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e se acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado às nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o maná para comerem e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu do pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial e ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha,
e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão e nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com a saraiva e os seus sicômoros com o pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos e os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo as suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhes provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. E aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. E os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de Jacó e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Ó Senhor, ajuda-nos a não agir como esse povo agiu, com dureza de coração, com incredulidade, com teimosia, meu Deus, de maneira que não te agrada. Ajuda-nos a reconhecer todas as maravilhas, todos os sinais, todos os prodígios que o Senhor tem feito.
Deus, é o Senhor que realiza os desejos do nosso coração. É o Senhor, Deus, que nos satisfaz. E eu te peço, realize essa pessoa, satisfaça ela. Ó Deus, refrigera a alma dela, pois hoje também estamos nesse propósito da reconstrução e a palavra de hoje é o Salmos 23, versículo 3, onde está escrito: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera, Pai. Guia essa pessoa. E eu repreendo todo o mal da vida dela, da casa, da família. Pai, te peço, manifesta-te com teu poder. Coloca também a bênção sobre a água, meu Deus. O teu poder de cura, de restauração e de renovação. E ao beber, que essa pessoa seja completamente abençoada em nome de Jesus. Dê graças a Deus, agradeça pelas bênçãos dele derramadas sobre a nossa vida. Amém. Antes de sair, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa oração e palavra para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Receba o meu abraço, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Você seja bendito ao entrar, bendito ao sair, hoje, amanhã e para sempre.